Salve São Jorge, 23 de abril, dia do Santo Guerreiro. E hoje nós vamos falar um pouquinho desse santo. Hoje é dia 25 já, mas ainda estamos sob a vibração do nosso querido protetor São Jorge. Para quem não sabe, eu sou o Pai Léo das Pedreiras, esse é o canal Umbanda Reino da Paz. Então sejam bem-vindos a mais uma pílula aqui do nosso canal. E antes da gente falar, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o seu joinha, dê o seu like, que é isso que ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. E hoje falamos da lenda de São Jorge. E por que lenda? Porque não se tem ideia da vida material de São Jorge. Com certeza você já deve ter ouvido ou lido, principalmente nesses dias, porque vocês sabem que a nossa religião é extremamente perseguida. Mas é só chegar dia 23 de abril que todo mundo é filho de Jorge e bota uma camiseta do santo para dizer que é macumbeiro. E a gente sabe que a realidade não é bem assim. Perseguem o ano inteiro, é mais ou menos o que fazem lá em dezembro, né? Perseguem as religiões de matriz africana e aí quando chega de 31 de dezembro, bota a roupa branca, joga flor no mar e fala que é legal, que é filho de Iemanjá, e a gente sabe que não é. Mas São Jorge é um santo extremamente popular. E ele é popular porque ele veio trazido nas caravelas. A primeira imagem de São Jorge que chega ao Brasil, chega junto nas caravelas de Pedro Álvares Cabral, porque o Cabral era extremamente devoto de São Jorge, que é o patrono de Portugal. Aliás, 23 de abril é feriado em Portugal. Ele é o patrono do país, e não só do país, ele é patrono de Portugal, da Inglaterra, da Geórgia e uma série de países, uma série de cidades, de estados, de condados pelo mundo. Enfim, São Jorge realmente da própria Turquia, da onde é dado o destino de São Jorge, né? A lenda dele surge. Então ele é realmente muito cultuado no mundo inteiro, e o Brasil, por ser uma colonização portuguesa, tem uma grande devoção em São Jorge, que é um santo muito mais ligado aos espanhóis do que aos portugueses, tá? Mas é um santo que tem uma grande valia aí, principalmente para a Península Ibérica. Aliás, o Castelo de São Jorge fica ali próximo a Lisboa, fica em Portugal. Então, quando a gente fala em São Jorge, nós temos que entender primeiro qual é a lenda de São Jorge. A lenda de São Jorge é que ele nasce, né, na Capadócia, ali na região da Turquia, no ano 303, ele é martirizado, ali por volta dos seus 20 e poucos anos. Segundo a lenda, ele era um general, né, da legião, se eu não me engano, da 30ª Legião, ou 33ª Legião, que era conhecida como a maior legião de Roma, e ele é martirizado pelo Diocleciano. Diocleciano, que é esse cara super, hiper legal, só que não, que martirizou São Jorge, que martirizou Santa Bárbara, que ele mandou matar, né? São Cosme e São Damião, São Vito, e vai mais uma série de santos aí, mártires, São Martinho e uma série de outros santos, Santo Expedito e outros mártires da igreja, tá? Então o Diocleciano, no ano 303, ele comanda esse massacre aos cristãos. Para quem não sabe, né, segundo a lenda, São Jorge é um general romano que ele vai ser levado ao Oriente Médio para combater os cristãos. Mas ele chega lá, se converte ao cristianismo e, ao contrário de combater, ele começa a refugiar e proteger aqueles cristãos. Tá? Então ele se torna aí um protetor do cristianismo. Aliás, São Jorge divide esse patronato com São Paulo, do protetor do cristianismo, né? São Paulo também, que muita gente acha que o santo, né, era um santo que era apóstolo de Jesus. Ele não era apóstolo, né, mas ele carregava uma espada, era um homem também de muita guerra, e enfim, era os protetores, é considerado os protetores do cristianismo. E São Jorge tem o seu culto, e aí é que é interessante nós falarmos. Pô, Pai Léo, o senhor vai falar da lenda, mas a lenda parece que existe, mas ela é uma lenda. Por que ela é uma lenda? Porque nesse ano 303, vários santos vão surgir, e muitos deles santos que a Umbanda pegou para si, porque foram santos que ganharam muita popularidade na Europa. Nós temos que entender que estes santos foram do ano 303, segundo a lenda, mas eles só vão ficar conhecidos no ano 1200. Então olha só, nós temos 600 anos depois para as pessoas começarem com o culto. Eu até peguei aqui, para não esquecer o nome, o primeiro cara a falar de São Jorge era um escriba, tá? Ali de Veneza,
chamado Jacopo de Varazzi. Esse cara é o primeiro cara a compilar algumas histórias de São Jorge e colocar São Jorge matando um dragão. E por que ele matava o dragão? Porque São Jorge era considerado o protetor dos cristãos e o dragão era o paganismo. Então ele está matando o dragão, que ele está matando os pagãos. Tá? Lembrando que São Jorge vai ganhar essa maior notoriedade nas guerras, principalmente na guerra de Ceuta, nas guerras da Península Ibérica com os mouros. Lembrando que São Jorge é um santo que vem da Turquia, é um santo que tem uma descendência moura, mas é um santo que os portugueses e espanhóis, né, os lusitanos ali, na guerra contra os mouros, tem São Jorge como patrono deles. Então, São Jorge é uma figura que, se a gente pegar muito bem a armadura dele, é uma armadura ibérica, não é uma armadura nem romana, tá? É muito interessante da gente fazer essa alusão, né? Aliás, quando a gente fala da armadura de São Jorge, a gente não pode citar um dos maiores devotos de São Jorge da história, que foi Dom Pedro I. E Dom Pedro I fez os dragões da independência, com aquela farda branca, com o elmo dourado, com um dragão dourado, em alusão a São Jorge, porque ele era extremamente devoto de São Jorge, tá? Pegando aí mais uma vez armaduras ibéricas e não armaduras romanas. Então, a questão maior, quando a gente estuda a história de São Jorge, é que São Jorge, com certeza, foi mais um santo inventado. Mas inventado em que sentido? No sentido de pegar já um culto que existia, porque lá em 1200, naquela época, vai surgir o Concílio de Nicéia, e é ali que vai surgir o catolicismo, e a gente tem que dividir cristianismo e catolicismo. E quando o catolicismo surge, o catolicismo pega santos e divindades que as igrejas ortodoxas usavam. São Jorge é o patrono da igreja ortodoxa, então ele era um santo que estava mais na ortodoxa. Aliás, isso é interessante a gente falar, até poucos anos atrás, São Jorge não era santo na igreja católica romana. Tá? Até pouco tempo atrás, estou falando pouco tempo mesmo, estou falando questão de 10, 15 anos atrás, que São Jorge foi incorporado para a igreja romana. Teve até uma época que São Jorge foi banido da igreja. Não, é um santo pequeno. E na verdade não é, tem uma grande valia para o mundo inteiro. Então, para que a gente entenda, pai, então só está falando que não existe São Jorge? Não se sabe se ele existiu. A questão é, isto não tira a importância do santo. Por quê? Porque São Jorge, ele é uma divindade. O que se sabe, historiadores já falam sobre isso, é que São Jorge, na verdade, foi um substituto para o deus Marte romano, para o deus Ares dos gregos, que é o deus da guerra, que usava armadura e que estava para combater o mal sempre. Então, o que aconteceu? E se a gente pegar a primeira igreja católica que vai ter em Roma, que é feita no Partenon, aonde você tem ainda algumas divindades romanas, os deuses romanos que foram tirados ou transformados em deuses, em santos católicos, que são os deuses católicos. Isso aconteceu com Marte. Marte foi retirado, entre aspas, mas foi um Ctrl+C, Ctrl+V, e colocaram São Jorge. Por quê? Porque São Jorge representa isso, o lutar todos os dias, o batalhar todos os dias. Então, para você, meu irmão, que é contra sincretismo, mas santo católico, a igreja católica também inventou a maioria dos seus santos. Aliás, quase todos que nós na Umbanda temos no sincretismo são santos inventados pela igreja católica. E não é que eles inventaram, eles substituíram. Para que a gente entenda, Marte, que é um grande deus romano, aliás, o principal templo de Marte ficava em Roma, tá? Temos que falar que o Império Romano era extremamente devoto de Marte, usava as cores de Marte, né? A cor vermelha, e não estou falando do planeta, estou falando do deus Marte, sendo que terça-feira é o dia de Marte. Olha só, terça-feira é o dia de Marte, terça-feira é o dia de Ogum, para a gente ver como os sincretismos acontecem sem a gente saber. Foi graças ao grande culto a este Deus que São Jorge ganhou essa grande popularidade. A Igreja Católica simplesmente chegou e falou, esse Deus Marte não existe não. O que existe é um santo chamado Jorge, que nasceu lá na Capadócia e foi feita a sua lenda. Então São Jorge é uma representação do Deus Marte, do Deus Ares, do Deus Ogum, do Deus da guerra. Independente da mitologia que você siga, sempre tem deuses ligados à guerra, à batalha. E qual é a batalha de São Jorge? Qual é a batalha de Marte? Qual é a batalha de Ares? Qual que é a batalha de Ogum? A batalha de todos os dias,
a batalha de acordar todo dia de manhã e ir em busca do pão, e em busca de uma melhor vida. São essas batalhas. São Jorge é o vencedor de demanda, Ogum é o grande rompedor de barreiras, é o grande abridor de caminho, o cara que vence as batalhas do nosso dia a dia. Isso é São Jorge, isso é Ogum, isso é o Deus Marte, a força da guerra. Agora, se você quiser saber mais sobre Ogum, sobre São Jorge, ou até mesmo sobre o Deus Marte, o Deus Áries, procure um terreiro que você vai achar todas essas figuras sintetizadas numa energia que nós chamamos de Ogum. Saravá Ogum, que Ogum nos proteja, que Ogum nos abençoe e salve Jorge. Um abraço, saravá e até mais.